E aí, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, já postei vídeo sobre primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e agora nós vamos para a terceira lei de Newton. São as 3 leis que Newton estudou, os princípios de Newton, tá? Terceira lei de Newton diz o seguinte: princípio da ação e reação. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. E precisa estar muito memorizado isso. Que toda ação existe uma reação. De mesma intensidade, mesma direção, aplicadas em corpos diferentes e em sentidos diferentes. Por isso elas não se anulam, tá? Apresentam a mesma intensidade, mas são aplicadas em corpos diferentes. Como isso? Como nós vamos ver, tá? O que nós podemos destacar aqui? Olha aqui, ó. Um corpo na superfície da Terra. Um bonequinho lindo e maravilhoso. Eu tenho o corpo na superfície da Terra e eu tenho a Terra em si. Acontece o seguinte, pessoal, que a Terra puxa esse corpo para baixo com a ação da força-peso. O que esse corpo faz? Reage querendo puxar a Terra com a mesma intensidade com que a Terra puxa ele, porém em sentido oposto. Atenção, a Ressenho disse que ação e reação são de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mesma intensidade. As flechas, acredito que eu fiz, acho que de mesmo tamanho, tá? Porque o tamanho da flecha me indica a intensidade dessa força. Direção, as duas estão na vertical, conforme a minha coluna. Sentido é dado pela flecha, para baixo, para cima. A ação está sendo provocada no corpo. A reação está sendo aplicada na Lua, por isso não se anula. Ângela, tu pegou e mostrou lá na segunda lei de Newton que a normal é igual ao peso, ok? Sim. Mostrei. Por quê? Porque aqui eu tenho a superfície do solo. E este solo vai empurrar... Opa, usei a letra errada. Este solo vai empurrar o corpo para cima com uma força chamada reação normal plano de apoio. Este corpo vai empurrar o solo para baixo com uma reação. Só que prestem atenção, quem é que são as forças mesmos que estão atuando no corpo? Peso e normal. Só que prestem atenção mais um detalhe. Eu coloquei cores iguais. Ação e reação. Ação e reação. Observem que ação e reação estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Por isso, volto a dizer, elas não se anulam. Esse tipo de questão referente a anular-se ou não, aplicadas em corpos diferentes ou não, sentidos iguais ou sentidos diferentes, mesma intensidade ou não, sempre entra em alguma questão do vestibular. Então, ó, te liga, certo? Fica ligado. Se eu parar para analisar, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esta caneta, e isso cai muito também. Estou segurando a caneta com as duas extremidades. A força com que a caneta empurra meu dedo é a mesma força com que o meu dedo empurra a caneta. Ação e reação. Você agora pode estar sentado sobre a cadeira. Você faz força sobre a cadeira e a cadeira reage, fazendo uma outra força sobre você. Por que ela não cai? Ou por que você não é jogado para cima? Porque elas entram em equilíbrio, certo? A força com que eu faço sobre o solo acaba sendo a mesma força com que o solo faz sobre mim. Lá na segunda lei de Newton, por que a circunstância de que o peso do corpo, eu consigo na Terra ficar em pé e na Lua não? Porque a gravidade da Lua é 6 vezes menor. Então a força com que o meu corpo atrai lá é diferente, não é a mesma, tá? Agora, prestem atenção.
atenção na seguinte relação. Eu posso ter dois blocos aqui em contato, bloco A e bloco B. E para que eles entrem em movimento, eu faço uma determinada força externa ao sistema. Para que eu possa avaliar esse sistema, eu preciso separar bloco A e bloco B. Então, eu vou separar bloco A, bloco B. Ambos estão sobre uma superfície de apoio. Ambos estão na superfície terrestre. Então, eu posso destacar da seguinte maneira. O corpo A tem peso, o corpo B tem peso. A superfície reage sobre o corpo A, chamado uma força normal. A superfície reage sobre o corpo B, chamado também como uma força normal. Agora acontece o seguinte, por que essas forças não atuam no movimento? Porque o movimento está na horizontal. Sora, eu tenho uma leve dificuldade entre entender vertical e horizontal. Te liga aí também. Teve um certo dia que eu estava dando aula, e ó, faz muitos anos atrás, eu estava discutindo sobre vetores e uma aluna me disse assim, Sora, a minha avó me ensinou da seguinte maneira, porque eu disse para ela que eu estava com dificuldade, ela me relatou, né? Que a minha coluna fica em pé na vertical e o horizonte, o sol se põe no horizonte. Bingo, matou todas, tá? Por quê? Porque se eu pensar, minha coluna tá na vertical, eu só consigo ficar em pé quando eu tô na vertical. Já o sol vai se pôr no horizonte, então ele tá no plano horizontal deitado, tá? Isso aqui não se movimenta por quê? Porque são forças que entraram em equilíbrio, certo? Então, não há movimento na vertical porque não tem força desigual nesse caso aqui. Força resultante entre as duas é nula. Agora acontece o seguinte, que eu tenho uma força F externa ao movimento. E quem dificulta o A ir para frente? O B. A força que o B faz sobre A. Quem faz o B ir para frente? A força que o A faz sobre o B. Agora nós vamos montar o sisteminha de forças. No A, eu tenho a força menos a força que o B faz sobre A, massa do A vezes a aceleração. Quem eu tenho no B? A força que o A faz sobre B, massa do B vezes a aceleração. Ô Sora, por que não botou a aceleração do A e a aceleração do B? Porque as duas são iguais. Não tem como um sistema que está unido andar com acelerações diferentes. Assim como a tua bicicleta não anda com acelerações diferentes, acelerações lineares, escalares, nas duas rodas, tá? Com isso, por sistema, forças iguais aplicadas em corpos diferentes se anulam. Então, eu tenho força é igual massa do A mais massa do B vezes a aceleração do movimento. Esta aqui é a força resultante com a massa resultante e a aceleração. Descubro a aceleração do movimento, porque a força eu tenho. Depois eu descubro esta ou esta. E eu posso fazer a prova real, descobrindo cada uma. E elas precisam ser de mesmo valor. Se não fechou o mesmo valor, repete que tem erro, tá? Certo? Ok? Então, o que precisa estar bem claro no princípio da ação e reação? Aqui toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, aplicadas em corpos diferentes, de sentidos diferentes e elas não se anulam. Te ligou? Então, isso são detalhes que entram nas questões de concursos e vestibulares sobre a terceira lei de Newton. Beleza? Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, dá uma acessada ali no sininho para você ser avisado sobre as novas publicações. Certo? Um grande abraço. Até a próxima, hein?